Olá, tudo bem? Meu nome é Lilian e esse é o protocolo de dependência emocional. Vamos, com essa técnica, soltar padrões de dependência, de medos de desagradar os outros, né, e dificuldade de se posicionar com as pessoas, justamente porque a dependência faz com que a gente não consiga dizer não para as pessoas ou ficar muito esperando o que a pessoa vai dizer, o que a pessoa vai fazer, você focando muito no que as pessoas sentem, precisam, querem, sendo que você precisa pensar no que você precisa, no que você quer. Né? E quantas vezes você está presa no que os outros querem, no que os outros precisam, se os outros vão deixar, né? Se os outros vão gostar. Isso é dependência. É muitas vezes você não sair, não fazer coisas que você quer, porque você está esperando que o outro vai dizer, que o outro vai fazer. Ah, porque o outro vai fazer drama. Ah, porque o outro vai ficar doente. Porque o outro precisa de mim. Né? Uma mãe, um filho. Ah, porque o outro tem sempre a prioridade na minha vida. Isso é dependência. Às vezes você se endivida por causa do outro. Você fica doente por causa do outro. Você não prospera financeiramente porque o outro não permite ou não cresce junto. Isso é dependência. Às vezes você está em situações negativas na sua vida porque você está esperando alguma relação estar mal resolvida. Com a mãe, com o pai, com o marido, com os filhos. Você está muito preocupada com o que os outros sentem, precisam, querem. E você? Então vamos começar? Né? Iniciando aqui os pontos. Vou indicar para vocês os primeiros pontos. A gente inicia aqui. E depois no alto da cabeça. A ponta da sobrancelha. No cantinho. Embaixo do olho. Entre o nariz e a boca. No queixo. Aqui nesse cantinho do queixo. Na clavícula, no focinho da clavícula. Pode ser nos dois, pode ser em um só. E 4 dedos abaixo, aqui, da axila, na alça do sutiã, das mulheres. Próximo à mama. Você dá leves toques. E você vai iniciar o processo com uma frase de ativação, que é uma frase. Como vamos falar de dependência emocional, eu vou falar as frases. Se você quiser repetir, você pode repetir, mas você pode modificar também. O que você sentir, né? A dependência emocional tem algumas frases. E eu vou falar aqui, né? A gente inicia aqui. Ainda que eu seja muito dependente das pessoas, ainda que eu tenha muito medo de falar não, eu tenha muita dificuldade de me posicionar, de dizer o que eu quero. Eu tenho medo da reação das pessoas. Eu tenho medo se elas vão gostar ou não. Se o que eu quero vai incomodar elas. Mesmo que eu sinta tudo isso, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Essa frase é importante você dizer. Ainda pode botar no outro lado também. Ainda que me seja difícil dizer para os outros o que eu preciso, o que eu quero, porque eu tenho medo como elas vão reagir, se elas vão gostar. Ainda assim, eu escolho me amar e me aceitar profunda e completamente. E aí você vai para os pontos. Eu tenho muito medo de querer as coisas e a minha mãe não gostar, ou meu filho não gostar. Eu queria fazer, aí você pode dizer tal coisa, mas eu tenho medo do que as pessoas vão dizer.
quero cuidar mais de mim, mas parece que eu não consigo. Tem sempre problema de outras pessoas para resolver. Eu tenho muita dificuldade de saber o que eu quero, ou de fazer o que eu quero. Parece que os outros sempre vêm primeiro. Tem muita coisa que eu preciso fazer por mim. Cuidar da minha saúde, me divertir mais. Mas eu tô sempre atarefada cuidando de outras pessoas. Eu tô sempre preocupada. Aí você pode falar o nome das pessoas que você se preocupa. Eu acho que é minha responsabilidade. Acho que sou eu que tenho que salvar essas pessoas. Eu não consigo ficar em paz. Eu não consigo fazer as minhas coisas sem estar imaginando como é que fulano está, ou como é que minha mãe está. Eu não consigo ficar em paz preocupada com ela. Eu acho que é minha responsabilidade. Essa sensação é pesada, é difícil. É difícil querer agradar todo mundo. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento. Tá sempre preocupada com o que eles vão falar, que eles não vão gostar. Eu já não tenho forças para falar o que eu quero. Então, às vezes, nem sei o que eu quero. Eu aceito o que os outros colocam para mim. Tenho muita preocupação com o que os outros pensam de mim. Eu tenho muito medo que os outros vão falar. Os outros vão falar. Tenho medo de ser rejeitado. E você vai sentindo alívio, gente, do corpo. Pode sentir vontade de chorar, vontade de bocejar, arrotar. Podem aparecer imagens, lembranças. Eu tenho medo de ser rejeitada. Tenho medo de ser abandonada. Das pessoas brigarem comigo. Elas nunca mais falarem comigo. Tenho muito medo das pessoas não gostarem de mim. Por isso eu fico o tempo todo tentando agradar. Tentando fazer coisas que nem quero fazer. Às vezes eu fico sem dinheiro, só para agradar os outros. Eu nunca penso em mim. Eu sempre fico esperando todo mundo ficar satisfeito. Me dói muito ver as pessoas insatisfeitas, frustradas, como se fosse minha culpa, sendo que não é minha culpa. Eu não tenho que ficar agradando todo mundo. Eu tô cansada disso. Eu tô cansada de estar me preocupando com o que as pessoas precisam. Tô cansada de engolir sapo. De ter sempre que fazer as coisas pelos outros. E não fazer por mim. Meu dinheiro muitas vezes não é para mim, para pagar a conta de outras pessoas. Compromissos de outras pessoas, dívidas de outras pessoas. Se isso que eu tô falando não corresponder, gente, você pode falar outra coisa. Eu não sei o que é me priorizar. Eu não sei o que é viver sem estar me preocupando com os outros. Muitas vezes eu quero falar coisas, mas eu não falo.
Eu aceito muitas coisas que não deveria aceitar. Eu faço coisas que eu não queria fazer só para não criar confusão, só para não brigar com os outros. Porque as pessoas acham que eu tenho que fazer sempre, o tempo todo. Mas fui eu que permiti. Fui eu que dei esse poder para elas, de achar que eu tenho que resolver o problema delas, deixar elas felizes. E eu aceitei. Eu aceitei. Isso, infelizmente, está me deixando cansada, doente. Carregar essa responsabilidade, deixar todo mundo feliz. Não é minha responsabilidade. Não é minha responsabilidade. A única responsabilidade é comigo. Eu não tenho que salvar ninguém. Eu não tenho que agradar ninguém. Estou cansada de querer agradar todo mundo. Estou cansada de querer agradar todo mundo. Estou cansada de sempre tentar ser a boazinha, ser a compreensiva, ser a outra que sempre deixa para lá. Estou cansada de deixar para lá as minhas vontades, os meus desejos, as minhas necessidades. A partir de agora eu quero cuidar de mim. A partir de agora eu preciso pensar em mim. E aí você, tudo isso que foi falado, se isso fez sentido, não fez. Aí você vai apertar o ponto da calma, vai respirar e vai sentir o seu corpo. Vai entender o que veio. Se veio alguma memória, alguma sensação. Geralmente sente alívio, né? O alívio. Aí você respira e faz de novo, né? Você pode agora fazer com o que você espera. Mesmo que eu tenha muito medo de falar para as pessoas o que eu sinto, o que eu preciso, o que eu quero. Eu tenho medo do que elas vão dizer. Se elas vão me rejeitar, me abandonar, ainda assim eu escolho me amar e me aceitar profundo e completamente. A partir de agora, eu vou parar de esperar a aprovação. A partir de agora eu escolho me amar. Eu escolho ter voz para as minhas emoções, para os meus medos. Eu vou priorizar o que eu sinto. Eu vou parar de focar na vontade do outro, no querer do outro, que o outro está sofrendo. Isso não é minha responsabilidade. Estou cansada de viver para as outras pessoas, de ser uma dependente. Estou cansada. Você se considera uma dependente ou até uma codependente, né? Codependente é aquela que sempre cuida das pessoas que têm problema. Ela vive para os outros. Então eu me liberto de tudo que eu aprendi, que é amor. De todas essas crenças de que o outro vem antes de mim. De que eu preciso sempre deixar todo mundo feliz. De que o problema do outro é mais importante do que o meu. Limpa em mim esse medo de desagradar os outros.
esse medo de ser abandonada, de ser rejeitada por ser quem eu sou. Esse medo de não ser aceita por quem eu sou. As pessoas não gostarem de mim só porque eu estou falando o que eu preciso, o que eu quero. Eu acolho todas as minhas emoções. Eu acolho toda essa carência, todo esse medo. Eu acolho. Não vou mais julgar todas as minhas expectativas nos outros. Eu acolho a criança em mim, a criança que foi abandonada, uma criança que foi rejeitada, a criança que não podia falar o que sentia para não desagradar os pais, os avós. Eu acolho, eu amo essa criança, permito essa criança ser amada, ser respeitada, ser ouvida. Acolho toda essa emoção, toda essa rejeição que um dia eu sofri e que hoje me faz ter esse medo de ser rejeitada, humilhada, desprezada. Limpa em mim todas essas emoções tóxicas, todos esses medos, todo esse vazio que eu tento preencher com o outro. Limpa em mim todo esse vazio, essa carência emocional que eu tento preencher com o outro. Limpa em mim. E aí você respira, vê como é que se desenvolve. Então, às vezes, quando eu falo criança, é a nossa criança interna. Muitas coisas que a gente sente foi nossa criança, nosso eu infantil que passou. A rejeição, o abandono, real ou imaginário, não importa. São esses medos infantis que muitas vezes fazem a gente ter medo de se posicionar, medo de falar não para os outros. Então você faz, respira, termina com o Ho'oponopono. Eu me amo, eu me aceito, profundo e completamente, e agradeço. Eu me amo, eu me aceito, eu agradeço. Eu me amo, eu me aceito, profundo e completamente. E repita esse processo até você, se você sentir vontade de chorar, se você se sentir triste, não tem problema, né? Você está liberando. Será necessário às vezes mais de uma sessão, mais de 2 ou 3. Se você não conseguir fazer sozinha, a gente pode fazer junto em uma sessão. O importante é que você tente, que você vai ter clareza, que você vai acessar emoções que estavam lá congeladas em você. Você pode sentir essa vontade de chorar, ficar triste, emocionada. Não reprima isso. Cuide de você. Né? Esse tratamento, né? Se você quiser o tratamento completo com a dependência emocional, entre em contato comigo.